Boa noite, família Eve. Boa noite para você que está nos assistindo, porque recebeu o link desta transmissão de algum conhecido seu. Boa noite para você que nos encontrou, porque estava procurando na internet, no sistema de busca. Não importa como você chegou até aqui, até nós, você é muito bem-vindo. Nós estamos aqui reunidos, nós somos a Igreja Evangélica da Vila Yara, para o culto desta noite, domingo 17 de maio. E estamos aqui celebrando porque Cristo vive. E porque Ele vive, nós celebramos e nos reunimos. A igreja está vazia, nós estamos fazendo uma transmissão, tomando todas as precauções e cuidados a respeito do coronavírus, mas a missão da igreja, ela não depende de circunstância, o evangelho precisa ser pregado. E as circunstâncias nos trazem desafios e estamos aqui superando os nossos, para que você possa, aí da sua casa, no isolamento, se protegendo, ouvir a mensagem de Cristo da nossa comunidade. Eu quero começar o culto dessa noite com um recadinho. Se você estava assistindo, acompanhando a transmissão do culto de manhã, nós tivemos problemas técnicos, ele não foi transmitido, a transmissão foi paralisada, então você não será prejudicado, porque estamos eu e Pastor Elben aqui. Pastor Elben era quem já traria a mensagem de manhã, trará agora no culto da noite, e também teremos a retomada do momento de louvor. Então, este culto passa a ser o culto único deste domingo 17 de maio, você é bem-vindo. Vamos orar a Deus para que possamos oferecer um culto ao nosso Pai. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de, como igreja, como comunidade, temos condições de fazer essa transmissão, de nos reunirmos aqui, para que a Tua palavra, para que o louvor a Ti seja entregue, ainda que de forma diferente nesses dias, com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, com toda a nossa gratidão. Receba, Senhor, o nosso culto. E abençoe todos aqueles que estão assistindo agora em suas casas, em família, ou aqueles que estarão assistindo este vídeo em algum outro momento do seu cotidiano, pois ele permanecerá gravado. Que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre essas pessoas e que elas sejam ricamente abençoadas com a palavra e que sejam transformadas mediante o amor de Cristo. Nós assim começamos este culto e agradecemos. Amém. Irmãos, como eu acabei de mencionar, a missão da igreja não depende de circunstâncias. Pelo contrário, dependendo das circunstâncias, é aí que a igreja precisa se posicionar mesmo e encontrar os meios para que a mensagem continue sendo pregada, para que as pessoas continuem sendo cuidadas. E é assim que nós estamos, com esse espírito, nós estamos começando o culto dessa noite. Você deve ter acompanhado nas outras semanas, na semana passada, estamos no mês de celebração de 48 anos da IEV, nós tivemos uma live de louvor que foi muito especial. Ela teve como resultado a captação de alimentos que serviram para compor as cestas básicas que são entregues para mais de 80 famílias. Nós passamos um vídeo com depoimentos. Isso reflete para você que está nos assistindo que a igreja, a sua missão e as suas atividades não foram paralisadas. Você pode continuar acompanhando a IEV ao longo da semana. Todo dia, às 3 horas da tarde, nós temos uma live de oração. E toda noite, entre 8 e 9 horas, dependendo do dia, nós temos uma live com temas variados e pessoas que estão compartilhando temas da qual você pode se beneficiar muito. Temos a célula familiar, que também temos encontro virtual, temos o culto de quinta-feira e temos o culto de domingo. Estamos aqui juntos, trabalhando como família, para que a sua família e a nossa, que também está em casa, seja abençoado com a palavra de Deus. E continuando assim, eu já queria anunciar para vocês uma nova ação que a igreja está adotando, focado nos pais de crianças pequenas. E aí temos um vídeo que vai ser transmitido, que é o vídeo do NGI. Olá, uma novidade para vocês. A IEV, de olho nas famílias, estará promovendo o projeto NGI 274. Um encontro entre pais de crianças até 11 anos, onde poderão dividir experiências de como ensinar princípios cristãos para essa galerinha dessa nova geração. Aguardem avisos nas nossas redes sociais, porque vem aí, NGI 274. Um abraço e até mais! Também temos estado em constante contato com os irmãos. E por conta disso, nós temos conhecimento de todos os cenários e que estão se desdobrando na vida daqueles que compõem a nossa comunidade. Sabemos de pessoas que estão em luta com enfermidade, sabemos em pessoas que têm parentes e entes queridos que estão doentes ou que ficaram. Por isso, eu trago para vocês algumas dessas informações para que nós possamos nos lembrar dessas pessoas em oração.
Eu cito aqui primeiro a irmã Luzia, que compartilhou com a igreja, compartilhou no grupo de EBD, de adultos, a situação do seu cunhado, que estava hospitalizado, internado, entubado com a Covid-19. Existia um medo, um temor, os médicos já sinalizavam que provavelmente não haveria um retorno, mas nós colocamos esse assunto em oração e nessa semana o cunhado teve alta e voltou para casa. Se eu não me engano, o nome dele é França. França, não sei se você nos conhece, mas nós oramos por você, pela sua cura, pelo seu retorno à sua casa. Estamos alegres porque a família está celebrando o seu retorno. E assim nós conhecemos outros casos de pessoas que estão aguardando resultado de exames ou que já estão com esse resultado em tratamento. Nós temos orado para que o Senhor possa ministrar a cura, para que o tratamento ao qual você está sendo, seja de Covid ou seja de outra enfermidade, seja sucesso e você tenha a sua saúde restaurada. Também quero colocar aqui já um outro cenário para que você também se lembre de orar por esta família, porque nessa semana, na sexta-feira, nós tivemos o falecimento da irmã Odineia. Ela necessitou passar por uma cirurgia e durante a cirurgia teve complicações e não resistiu. A irmã Odineia era a esposa do irmão Marcílio e irmã da comunidade Eva, Aide. Nós queremos também colocar esta família para que o Senhor conforte os corações nesse momento tão difícil e que o Espírito Santo possa estar alcançando cada um de vocês. Cito esses dois, mas nós sabemos que existem muitos outros exemplos, muitas outras pessoas e muitas outras necessidades. Você pode colocar a sua necessidade de oração comentando na transmissão do vídeo, no próprio YouTube, ou através dos canais da igreja no Instagram, no Facebook. Esse pedido chegará até nós e nós estaremos orando por você. Mas nesse momento, eu já quero fazer uma oração para que essas pessoas citadas e todas as outras que estão enfrentando dificuldades com alguma enfermidade possam ser alcançadas pelo poder de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, esta crise que está afetando todo o mundo e colocamos, ó Pai, aqueles membros da nossa comunidade, os seus entes queridos, os seus conhecidos, todos aqueles, Senhor, com que temos contato, para que estejam depositados aos pés de Jesus, ao qual nós clamamos, ó Deus, para aqueles que já estão enfermos, ó Deus, que eles sejam alcançados pela cura e tenham a restauração plena da sua saúde. E quando nós oramos nesse sentido, ó Pai, não estamos apenas restringindo aquelas pessoas que estão enfrentando a Covid-19, mas porque nós conhecemos, ó Deus, que outras pessoas estão enfrentando outro tipo de enfermidade. Nós colocamos essas famílias, ó Pai, nesse momento de isolamento, diante de Ti, para que elas saibam, ó Pai, que são amadas e que são alvo das nossas preocupações e que elas não estão sozinhas, apesar de estarmos cada um de nós em suas próprias residências. Senhor, também clamamos por aqueles que perderam seus entes queridos, para que haja consolo nos corações e que nós possamos nos lembrar e nos recordar, ó Deus, que a nossa esperança não está neste mundo, mas está em Cristo Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. Amém. E agora eu quero ler com os irmãos um texto que está em Atos dos Apóstolos, o capítulo 20, no verso 35. E ele diz o seguinte: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Os irmãos com certeza têm acompanhado os noticiários. O isolamento, a quarentena foi prorrogada no estado de São Paulo até o final do mês de maio, até o dia 31. Mas nós olhamos para essa data com algumas incertezas, não temos certeza se realmente ao final desse período as atividades vão começar a voltar gradativamente, mesmo que voltem, não existindo uma vacina, ainda existe muito cuidado a ser tomado. Nós colocamos esse cenário porque sabemos que muitos dos nossos irmãos, nós somos uma igreja plural, uma igreja com multiplicidade de pessoas, então nós temos pessoas que já estão duramente impactadas pela quarentena, ou porque perderam seus empregos, ou porque perderam receita, perderam clientes, não estão tendo condições de trabalhar, exercer as suas atividades que trazem sustento para a sua casa. Nós temos aqueles que ainda não foram impactados, porque estão em outro cenário, trabalham em algumas empresas, ou seu negócio não foi impactado. Enfim, de qualquer forma, toda a nossa comunidade sente os impactos dessa quarentena. E nós temos orado por você,
para que você que é um empresário, que tem o seu negócio, possa honrar os seus compromissos, para você que trabalha em uma empresa, para que a sua empresa possa honrar os seus compromissos e que você não seja impactado, e temos orado por você que já está sofrendo, colocando diante de Deus todas as suas necessidades. Assim como você tem feito, enfrentado esse desafio, a igreja também está. E nós também estamos nos colocando em oração e pedindo, expondo para os irmãos que essa semana já receberam uma carta, em que a igreja já expõe um pouquinho de como nós estamos enfrentando esse momento. É importante sensibilizar e que a igreja tenha visibilidade deste momento, de como nós estamos lidando. Como eu disse, a missão da igreja não depende de circunstâncias, e você viu na semana passada, com a live, a arrecadação de alimentos para poder contribuir e ajudar aqueles que dependem das cestas básicas, aqueles que já estão duramente impactados, mas a igreja também tem outras necessidades. Dentre elas, o apoio e o sustento que ela dá para os missionários que estão em campo, e aí nós citamos irmãos que estão em Portugal, estão na África, estão na Rússia, missionários da IEV, que estão levando o evangelho ao redor do mundo, com a sua missão e que também são impactados, porque nós aqui como igreja somos responsáveis por esse sustento. As atividades da igreja, os impostos e todas as contas que a igreja precisa lidar e continuam precisando lidar, e nós estamos colocando diante de Deus este desafio. Por isso, este momento nós clamamos a você, nós convidamos você a participar, continuar participando desse momento de dízimos e ofertas. O princípio bíblico diz que os dízimos e as ofertas, eles são proporcionais àquilo que tem chego à nossa casa, à nossa mesa, ao nosso sustento. Portanto, se você teve uma redução, ela também é reduzida. E se você não teve sustento, você não deve ter peso no seu coração, porque você não deve ofertar nada. Mas aqueles que têm condições de estar participando nesse momento, nós convidamos você a se manter fiel a este propósito, porque a igreja tem necessidade de continuar com seus projetos, a igreja tem a necessidade de continuar com a sua missão. Você está vendo aí quais são os canais pelo qual a igreja pode receber sem que você precise sair de casa. São os meios digitais. Transferência via Itaú, para nossas contas no Itaú, no Bradesco ou via Mercado Pago. Se você não conhece, não sabe lidar bem com tecnologia e não tem ninguém na sua casa em que você confie, que possa te ajudar com isso, nós ainda assim pedimos para você se comunique com a igreja. Se é uma questão de você estar com esse dinheiro em casa ou qualquer outra situação semelhante, nós podemos viabilizar uma forma de estar fazendo esse recolhimento para que você mantenha a sua doação, para que a igreja continue cumprindo com a sua missão. Nesse momento eu quero orar para você, pelo seu dízimo, pelo seu sustento, pela sua oferta e pela missão da igreja. Nós aqui, juntos, acreditamos que vamos sair dessa. As coisas podem fugir do controle do homem, mas nós cremos que não foge do controle de Deus. Estamos aqui cumprindo e nos esforçando para fazer aquilo que entendemos ser o certo na nossa missão. Óbvio que somos completamente dependentes de Deus. Nós aqui e você na sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti esse cenário econômico de crise, Deus. Nós colocamos diante de Ti, ó Pai, todos aqueles que são empresários, que têm as suas empresas e que estão enfrentando desafios, dificuldades para honrar os seus compromissos. Nós também colocamos diante de Ti, ó Deus, aqueles que perderam seus empregos ou que tiveram seu contrato de trabalho paralisado. Pai, Tu, Senhor, é o grande provedor de todas as famílias dos Teus filhos. Ainda que Tu uses, ó Deus, os meios, uma empresa, esses meios para trazer o pão nesta mesa, na mesa dessas famílias, nós cremos que o provedor é Tu. E por isso nós colocamos diante de Ti todas essas famílias. Também abençoamos aqueles, ó Deus, e clamamos para que continuem assim, sendo abençoados aqueles que não tiveram impacto, cujas empresas ainda estão operando, cujo negócio ainda está em operação. Senhor, continue abençoando para que essas pessoas continuem exercendo as suas atividades, continuem tendo o seu sustento. E colocamos diante de Ti a causa desta igreja, para que nós também possamos, como comunidade evangélica, continuar levando o Teu evangelho, a palavra e o cuidado àqueles que são mais necessitados. Colocamos assim diante de Ti todas essas necessidades e crendo naquilo que as Escrituras falam. Melhor é dar do que receber. Que nós possamos ter a condição de viver este cenário. E ainda que estejamos enfrentando desafios, que possamos não nos esquecer daqueles que estão em situação pior que nós. Assim nós colocamos diante de Ti todo esse cenário. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, eu me despeço nessa noite. Logo mais, pastor Elben vai trazer a mensagem que o Espírito Santo já comunicou e nós já oramos aqui no cantinho. Nesse momento, entrego a continuidade do culto para o Ministério de Louvor. Que o Senhor nos abençoe, cuide de nós e que nós possamos, ainda que enfrentando momentos de dúvida e desafio, não nos esqueçamos que Deus é Deus e que a nossa fé está depositada nele. Que nós possamos honrar, cantar e engrandecer o seu nome, porque as circunstâncias não mudam, que Deus é bom e sua glória permanece para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável,
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor,
Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 que o meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és.
Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja na sua vida. É muito gostoso novamente poder chegar até você. Esse cântico diz que Jesus seja o centro da sua vida. E que de fato, meu querido, tanto você que é da igreja, da IEV, como não, você que está participando deste culto agora à noite, na sua casa ou não, Jesus precisa ser o centro da minha vida e da sua vida. Jesus é o centro desta igreja. E nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade de juntos louvar ao Senhor e engrandecer o nome dEle. Para esta noite então, nesta meditação, eu quero estar lendo um texto que está em 1 Pedro, capítulo 5, faremos a leitura de 6 a 12, e eu quero focar esta mensagem, esta meditação, no último versículo, que é o 12. E como tema desta mensagem, estamos continuando as nossas comemorações de aniversário da igreja, 48 anos de bênção, graças a Deus por isso. E como tema então, eu quero pensar IEV, 48 anos vivendo a genuína graça de Deus. O versículo 12 fala disso. Então IEV, 48 anos vivendo a genuína graça de Deus. Vamos ao texto então, e depois nós estaremos dividindo algumas ideias com os irmãos. Pedro está escrevendo o seguinte: aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o brilho. Peço igualmente aos jovens que sejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato para com uns aos outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios, vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor, como o leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que irmãos espalhados pelo mundo estão passando por sofrimento igual a de vocês. E o Deus da graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continue firmes nessa graça. Eu quero repetir o versículo 12, que é tema da nossa mensagem. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continue firme nesta graça. Por isso o tema da mensagem é IEV, 48 anos, persistindo, caminhando firme na graça do Senhor. Queridos, como tema da carta como um todo, ou como um pano de fundo de 1 Pedro, o tema desta carta é encorajamento. Encorajamento para que os irmãos continuem na caminhada cristã, firmes nessa genuína graça de Deus. O autor aqui é Pedro, e aqui nós podemos perceber claramente, nitidamente, que Pedro está cumprindo uma profecia lá atrás, cumprindo uma perspectiva que Jesus trouxe em Lucas 22, 32, que diz o seguinte: tu, pois, quando converteres, fortaleça os teus irmãos. Então Pedro aqui, já numa idade avançada, já mais velhinho, já caminhando com bastante coisa, ou tendo caminhado com bastante coisa do Evangelho, ele está fazendo exatamente o que Jesus falou para ele. Você, quando converter, fortaleça os teus irmãos. Pedro agora é essa pessoa experimentada nas muitas lutas. Ele podia realmente dar esse conselho aos irmãos. E ele diz exatamente isso: escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo,
que esta é a genuína graça de Deus, nela permaneceis firme. Queridos, entre as muitas experiências que Pedro teve de vivenciar a graça do Senhor, entre tantas que nós conhecemos, tem uma que talvez possa ter sido assim digamos assim, um alicerce na vida de Pedro. E eu estou falando do fato de Pedro ter, primeiramente, negado a Jesus. Você lembra desse episódio? Ele diz, olha, não conheço, não diz respeito a mim. Quando Jesus estava sendo preso, ia ser crucificado, as pessoas chegaram para Pedro e falaram, você é um desses? Você estava junto com ele, você conhece? Ele falou, não, de maneira nenhuma, não sei nada a respeito dele aí, nada. Então Jesus foi negado por Pedro. Mas o gostoso dessa história toda é saber que esse Jesus, ele lhe deu perdão. Pedro não pediu perdão. O encontro depois, Jesus ressuscitou, Jesus estava na praia, eles estavam todos juntos ali. Pedro sabia que Jesus estava ali. Pedro, talvez por constrangimento, por dificuldade, por tantas coisas, eu não sei dizer para você, ele não foi até Jesus. Queridos, isso mostra que o primeiro passo sempre foi de Deus a nosso encontro. Deus sempre deu o primeiro passo indo ao encontro do homem. E aqui não foi diferente. Jesus vai até Pedro, Jesus inicia um diálogo com Pedro. E ali tem 3 perguntas fundamentais que nós conhecemos. A pergunta é, Pedro, tu me amas? A pergunta é a mesma, mas 3 vezes Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ali é aquela conversa, aquele diálogo, até que Pedro então diz desta forma. E ali essa graça genuína que Pedro está falando, Pedro pôde experimentar de maneira tremenda. Além do perdão, Jesus diz para ele, apacenta as minhas ovelhas. Olha que coisa fantástica. Pedro então recebe a graça do Senhor, recebe a incumbência tremenda de pastorear o rebanho. E é dentro deste contexto então, dentro desta carta, lá na frente, Pedro pôde então ter experimentado todo o conteúdo desta graça durante a vida dele como um todo. E é neste contexto que Pedro que escreve para mim e para você, para nós como IEV, nós que estamos comemorando 48 anos de bênção, nós que estamos vivendo dessa graça, nós recebemos essa orientação de que temos vivido, mas que nós precisamos continuar vivendo. E eu quero então desenvolver com você com a seguinte pergunta, como é que nós podemos então, dentro disso, como igreja que nós somos, como nós podemos permanecer firmes na graça do Senhor? E com esta pergunta dentro do texto, olhando para o texto, eu tenho 6 respostas que o próprio Pedro nos orienta. Como é que eu e Eve, você, nós e Eve, podemos continuar embasados, firmes, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo? E a primeira coisa que Pedro nos fala, ele diz que nós devemos continuar sendo humildes, que a humildade precisa estar no nosso contexto. Versículos 5 e 6, Pedro diz o seguinte, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, no trato uns para com os outros, cingi-vos de toda a humildade. A ideia de cingir é revestir, é colocar roupa, é nesse sentido, revista-se da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Como é que nós, como IEV, 48 anos, podemos continuar firmes na genuína graça de Deus, vivendo este conceito que Ele nos dá como o primeiro conceito? Vivendo a humildade entre nós, sendo humilde entre nós. Queridos, humildade nada tem a ver com condição econômica. Humildade nada tem a ver com condição intelectual. Mas humildade tem a ver com a interioridade, a busca desta espiritualidade. Muitas vezes usamos o termo de forma errada. Muitas vezes, até mesmo na televisão, nós vemos isso aí, quando está entrevistando algumas pessoas com condição econômica mais precária. E a pessoa diz, ele é um humilde. Não tem nada a ver com isso. Humildade não está relacionado a dinheiro, não está relacionado a conhecimento intelectual. Mas humildade está relacionado ao reino de Deus. E nós podemos ver isso, por exemplo, no conceito ali que Jesus traz sobre o reino de Deus. É uma virtude ensinada por Jesus.
Estar firmado na genuína graça de Deus tem muito a ver com aperfeiçoar diariamente na pessoa de Cristo. Eu e você sendo aperfeiçoado, crescendo em Cristo. Ser humilde significa buscarmos em Jesus e no Espírito Santo para que possa morrer a nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual possa crescer. Humildade é algo difícil de ser vivida, é bem verdade, mas é um desafio a ser buscado diariamente na nossa vida. Humildade é um dos caminhos para a felicidade, e é Jesus que ensina isso. A humildade é o primeiro ensinamento das bem-aventuranças. Quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, nós olhamos a primeira coisa que Jesus está dizendo, ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas traduções traz pobre de espírito. Não tem a ver com finanças, não tem a ver com conhecimento intelectual, não tem a ver nada disso, mas significa com a nossa interioridade para com Deus. Humilhar em espírito é destronar o eu e colocar Cristo no centro da nossa vida. Jesus ensina isso aos seus discípulos porque Ele mesmo fez desta forma. Nós encontramos em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, diz que Ele não usurpou o trono de Deus, mas Ele humilhou a si mesmo. E Ele tomou a condição de humana, de servo, e veio, encarnou, morreu por mim e por você. A pessoa humilde de espírito é aquela pessoa que ela é abastada no reino do Senhor. Pode ser abastado aqui na terra, financeiramente, sem nenhuma dificuldade com isso. Nós podemos ver, por exemplo, o exemplo de Davi, entre tantos outros. Davi era um rei poderoso, um rei financeiramente tranquilo, um rei com todas as condições. E no Salmo 40, versículo 17, ele diz, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Ele não estava falando de dinheiro, de riqueza, de poderio, de nada. Ele estava falando da sua interioridade espiritual, e ele diz, eu sou dependente do Senhor. Então, primeiro conceito, queridos, como igreja, para que nós continuemos a nossa caminhada aqui, servindo ao Senhor acima de todas as coisas, sendo bênção na vida do próximo. Essa é a nossa proposta. Nós precisamos então ter o nosso coração humilde nesse sentido. Isaías, ele se viu desta forma. No capítulo 6 há aquela visão de Isaías, quando o rei Uzias morre, Isaías então contempla o Senhor, e ele percebe isso, ele diz, ai de mim que sou pecador, ai de mim que habito no meio de um povo pecador, ai de mim que vi o Senhor, ai de mim. Ele percebe isso. A grandiosidade de Deus, ele percebe a sua finitude, ele percebe o contexto que ele está, e humildemente então ele reconhece, ai de mim. Queridos, é dessa forma que nós precisamos caminhar na nossa jornada, na nossa vida. E 48 anos de bênção. Nós precisamos continuar, não que não sejamos, mas continuar na nossa caminhada, na perspectiva de vivermos humildemente diante do Senhor com todos o nosso dia. Jeremias, ele reconhece isso, ele diz, eu não sei falar porque não passo de uma criança. Mas ali o Senhor tocou a boca de Jeremias, então tocou os lábios de Jeremias e ele pôde dar continuidade. Ser uma pessoa humilde de espírito é ter uma vida interior com Deus, uma vida de busca. Ser uma pessoa humilde de espírito é ter a grandeza de alma voltada para Deus, é ser herdeiro do reino. Querido, ser herdeiro do reino é ter a dependência absoluta do Senhor no nosso dia a dia, em todas as nossas coisas. É estreitar o relacionamento e a vida de intimidade e comunhão com o Senhor, constantemente. É ter as motivações que nos movem, canalizadas para junto do Pai. É viver a vida de adorador em espírito e em verdade. Viver a vida de humildade, da forma que Pedro está aqui dizendo, humilhai-vos diante do Senhor. É vivenciar o Salmo 139, versículo 23 e 24, que diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos,
e vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então, como igreja, eu pergunto para você, como é que nós, como IEV, podemos continuar vivendo essa genuína graça de Deus na nossa vida? Primeira coisa, sendo humildes, conforme Pedro nos orienta. A segunda coisa, dentro da própria perspectiva de Pedro, sendo confiantes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, ansiedade, ela é um sentimento normal. Todo ser humano, numa escala maior ou menor, temos ansiedade. Mas ela não pode estar fora do controle. Ela precisa ser na proporção exata, certa daquilo que temos. Todos passamos por momentos de ansiedade. Lembra de você quando foi procurar um emprego, na tua entrevista de emprego? Você estava ansioso, com certeza. Lembra de você nos seus vestibulares? Eu passei por alguns vestibulares. Estava lá, ansioso. Ansiedade faz parte do nosso contexto. Ansiedade, ela vive, estamos juntos. Mas aqui está dizendo que nós temos que pegar essa ansiedade e jogar para fora. Ela não pode fazer parte do cotidiano de uma maneira que me atrapalhe. O verbo lançar, aqui no original, ele tem a ideia de, é essa mesmo, jogar longe, jogar fora, lançar com toda a força para fora. É isso que ele está dizendo. Lance a sua ansiedade fora e devemos lançá-la aos pés da cruz. Lançar a nossa ansiedade fora é saber aquilo que Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aqui tem a ideia da ansiedade. Não é de trabalho físico, não. Tem a ideia de coisas emocionais, mentais. Vinde sobre mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando Pedro nos diz para lançar a nossa ansiedade, ele está dizendo, jogue para Jesus. Esse é o meio de nós também nos humilharmos, ou seja, reconhecendo que Ele está acima de todas as coisas na minha vida. Ansiedade inclui todo o descontentamento, desânimo, desespero, questionamento, dor, sofrimento. A palavra ansiedade, ela também tem a ideia de divisão, dividir. Ansiedade divide os nossos pensamentos, de modo que nós não conseguimos concentrar na coisa certa. Quando estamos ansiosos, nosso pensamento ele vai para muitos lugares. Às vezes eu sou uma pessoa ansiosa. Às vezes algumas coisas assim que está fora do meu controle, que eu não sei direito, eu começo a ficar preocupado. Por exemplo, algo pessoal. Felipe não chegou ainda, ligo uma vez, ligo duas, ligo três, o telefone só chama. Já é tarde às vezes, eu começo a ficar ansioso. Você talvez seja assim um pouco também. Mas aí nós temos que orar, e eu faço isso. Eu falo, Senhor, eu estou ansioso, ele não respondeu, não sei onde está, vai chegar, passou do horário já, do que é costumeiro chegar. Às vezes a nossa mente divide. Será que aconteceu alguma coisa? Bateu o carro? Será que... Não sei. Mas é nessa hora que nós lançamos a nossa ansiedade. Como igreja, nós ficamos ansiosos numa série de coisas. Quando é que o Covid vai acabar? Quando é que podemos nos reunir? Mas não é só por isso. Quando é que as mortes vão parar? Quando é? Nosso pensamento divide. Mas é neste momento que eu pego a minha ansiedade e eu apresento diante do Senhor. A palavra ansiedade também significa estrangular e sufocar. Você já viu a sensação de quando você está ansioso e ela aumenta? Parece que trava aqui em você. Parece que tem um bolo por aqui, ó. Parece que você fica assim, preocupado demais. E nós ficamos preocupados demais. Domingo passado eu vim pregar. Fui para casa, cheguei em casa e eu tenho um lugar certinho de guardar as coisas. Não sou tão organizado, nem tão metódico, mas eu guardo chave no lugar certo, documento no lugar certo. Procuro fazer, para eu não me perder muito.
E de repente eu passei e bati o olho na casinha, que eu brinco, na casinha de documento, a minha carteira não estava lá. E eu perguntei, Rose, pegou minha carteira? Não. Liguei para o Felipe, que não estava em casa. Felipe, você pegou minha carteira? Não. Gabriela, não. As duas gatas e cachorra que tem em casa, nem pensar, não pegaram. Liguei para o Paulo aqui, falei, Paulo, dá uma olhada na igreja se ficou aí. Porque o meu tablet tinha ficado aqui. E o Paulo tinha dito para mim, você esqueceu o tablet aí na igreja. A minha esperança era de que a carteira estivesse aqui na igreja. Ah, meus queridos, quando o Paulo ligou e falou assim, não está. Ricardo procurou, não achou. Pensei, documento está ali dentro. Cartão, você cancela. Tudo dá certo. Mas nesta época agora de tudo paralisado, olha o trabalho, carteira de motorista, olha o trabalho. Falei, e agora? O que eu vou fazer com tudo isso? E comecei a procurar em casa, mas aí começou a estrangular, na medida que não conseguia achar. Comecei a ficar ansioso com tudo isso. Mas eu fiz o que aqui está falando, lancei sobre Jesus a minha ansiedade. Falei, vou ligar para o Elias, ele vai arrumar essa carteira para mim, dar um jeito. Não ilegalmente falando, falei, como é que eu vou fazer isso aqui? Poupa Tempo deve estar fechado, não sei. Eu orei. E ela foi achada na minha casa, atrás de um lugar que caiu, num banquinho que estava lá. A ansiedade faz isso, tira o nosso foco. Mas nós precisamos chegar diante do Pai. Aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não dou conta, aquilo que eu não... Ele pode. Lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades. Há uma palavra interessante, ansiedade ligada à aflição, angústia, é isso que eu estou te contando. Mas há um texto bíblico, por exemplo, lá em Gênesis 42, 21, quando está falando de José do Egito, quando os irmãos dele jogaram ele naquela cova, os mercadores passaram, eles negociaram e pegaram José ali e falaram, você vai embora, vai para o Egito, terra estranha, língua estranha. O texto diz o seguinte, depois quando eles lá na frente, eles estão diante de José, José revela-se a eles, diz, olha, eu sou José, o seu irmão, sou o segundo homem do Egito. Diante disso tudo aqui, eles falam o seguinte, então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhes vimos a angústia de alma, aqui está ligado à ansiedade, pois nós olhamos e vimos angústia de alma, quando ele nos rogava e não nos acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. Inverteu a moeda, agora era eles que estavam ansiosos diante de José, sabendo que se José quisesse, mataria todos ao mesmo ali. A ansiedade faz isso, ela estrangula. Mas o remédio é lançar diante do Senhor. Queridos, somos uma geração de pessoas ansiosas. Temos ansiedade por ter as coisas. E quando temos ansiedade para não perder as coisas. Somos ansiosos quando não temos e quando temos. Somos ansiosos por ser aceito em um determinado grupo de pessoas. Queremos ser reconhecidos, queremos fazer parte. E depois somos ansiosos por não sermos aceitos muitas vezes. É impossível não ficar ansioso, mas é possível livrar da nossa ansiedade. E a palavra diz exatamente isso, lançando sobre ele, aos pés da cruz, a nossa ansiedade. Pergunta, como igreja, de que modo podemos permanecer firmes na genuína graça de Deus? Pedro nos diz, sendo humilde. Segunda coisa, Pedro nos diz, sendo confiantes, lançando a nossa ansiedade diante dos pés do Senhor. E aí ele traz o terceiro conceito. São 6 para você não ficar ansioso. Estamos na metade, não fica ansioso não. Terceiro conceito, sede vigilantes. 1 Pedro 5,8, ele diz o seguinte, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, buscando alguém ou a quem possa devorar. Pedro aqui está soando o alarme da batalha. Pedro aqui está dizendo, olha, há um adversário maior,
o diabo. E ele está perto de cada um de nós. Ele está buscando a primeira oportunidade para nos tragar. Ele faz isso. Pedro informa sobre essa questão. E ele diz o seguinte: qual é a solução disso? Sede sóbrios e vigilantes. São duas coisas que ele está nos ensinando aqui. Aqui a palavra, no original de sóbrio, significa estar atento ou não ser influenciado por bebidas alcoólicas. O estado de alguém que bebe. Uma pessoa alcoolizada, ela não está atenta a nada. Uma pessoa alcoolizada está distante, está longe, o reflexo está lento, não consegue pensar direito. O que ele está dizendo é isso: sede sóbrios e vigilantes, ou seja, permanecer firme. O diabo, ele é um caluniador, ele faz isso. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 11, ele é chamado de destruidor, Apolion, aquele que destrói. Apocalipse 12, 10, ele é chamado aquele que acusa os nossos irmãos. O diabo, vosso adversário, está ao derredor, olhando, buscando a oportunidade, como um leão, tentando buscar a sua presa. Você já deve ter assistido isso nos NetNews da vida, nesses programas de animal. É a leoa que caça na realidade. Mas você já assistiu, você já viu como ela faz. Ela vai mansamente e eles então vai na primeira oportunidade eles atacam. Encurrala ali aquela presa e eles atacam. E sabe uma coisa curiosa? Ontem, quando eu estava trabalhando esta mensagem, exatamente neste ponto, eu estava num cômodozinho que eu tenho, num cantinho de oração gostoso, estava à tardezinho, um solzinho batendo, eu fui ali naquele contexto para ficar só, para poder também ficar à vontade, tomar esse solzinho que eu gosto. E lá em casa tem duas gatinhas, felino, como todo felino, proporções menores apenas, mas o instinto é igual. Estou eu lá trabalhando esta mensagem, este ponto exatamente, de repente eu percebo a minha gata que faz companhia para mim, gosta de estar comigo lá. Ela viu um bichinho, e ela se esgueirou no chão, ela esticou. E lentamente, eu parei de trabalhar isso aqui para ficar observando. Eu estava neste ponto. A pata dela ia devagarinho, silenciosamente. O corpo dela foi esgueirando, esgueirando. De vez em quando ela levantava um pouquinho e voltava. Ela chegou numa distância mínima, sem que o bichinho percebesse. E eu fiquei pensando, é assim que Satanás faz conosco, se não estivermos preparados. E ela, deu o bote. Mas o bichinho estava preparado. Ele estava atento, e ela ficou frustrada. Precisamos fazer assim, exatamente isso. Eu não consigo impedir que Satanás chegue perto de mim, mas eu consigo impedir que ele faça mal nesse sentido, porque eu estou atento, eu estou buscando ao Senhor, eu estou vigilante com a minha vida espiritual em ordem. Como igreja, 48 anos vivendo a genuína graça de Deus, a pergunta é: como é que nós podemos fazer para permanecermos firmes? E Pedro nos ensina, primeiro, ser humilde de coração, viver em humildade com os irmãos, ter Deus como trono absoluto da minha vida, ser confiante, lançando a Ele toda a minha ansiedade, ser vigilante, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor. Quarta coisa que Pedro fala é que nós como igreja, nós precisamos ser esperançosos. 1 Pedro 5, 10, 11 diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, embora a vitória seja do Senhor, Ele lembra que enquanto estamos aqui passamos por luta. E quando Cristo é vitorioso, nós somos vitoriosos com Cristo.
mas isso não nos isenta de passarmos por lutas, dificuldades, temores e tantas coisas assim. Nós precisamos ter a esperança em Cristo, e tendo esta esperança em Cristo, o trabalhar de Cristo da nossa vida, enquanto aqui estamos, enquanto passamos por essas lutas, enquanto passamos por tudo que estamos passando, a palavra do Senhor diz que com Ele nós somos aperfeiçoados, firmados e fundamentados na pessoa de Cristo. É dentro desse contexto que eu preciso andar com Cristo, diariamente na minha vida. Andar com Cristo é ter uma vida com Ele, é assumir os valores dEle na minha vida, é ser moldado diariamente pelos valores de Cristo no meu cotidiano. Andar com Ele é viver a experiência de Paulo, em Gálatas 2:20, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É exatamente isso que ele está dizendo assim. E ele trabalha então esse caminhar com Cristo, esse aperfeiçoar em 4 coisas. Jesus ou Deus vai nos aperfeiçoar, significa restaurar, consertar e concluir. O verbo no grego tem essas ideias. Quando Cristo está me aperfeiçoando, Ele está me restaurando, Ele está consertando, Ele está finalizando a obra. Estamos caminhando rumo à estatura de varão perfeito. É isso que como igreja nós precisamos estar vivendo. Ele vai nos firmar. A ideia de firmar é virar resolutamente em uma determinada direção. Não é tão firmar no sentido como a gente pensa, mas é dar meia volta no conceito de Cristo, é ir em direção dEle, é deixar que Ele me conduza. Ele vai me fortificar, significa dar vigor, tônico. E por último, Ele vai fundamentar, significa consolidar, estabelecer uma base. E Eve, 48 anos vivendo a graça do Senhor. E nós podemos perguntar, como é que nós podemos permanecer firmes nesta graça? Essa graça já existe conosco. Nós já temos isso. Cristo faz isso em nós, o Espírito Santo faz isso em nós. Como Eve, nós podemos viver dessa forma, mas a ideia é como é que eu permaneça. Primeiro, sendo humilde. Segundo, sendo confiante. Terceiro, sendo vigilante. Quarto, sendo esperançosos. Quinto, sendo fiéis. A minha caminhada é de fidelidade para com o Senhor. Fidelidade para com Deus. Fidelidade para com os princípios da palavra. Fidelidade nas minhas ofertas, nos meus dízimos, no meu falar, no meu testemunhar. Fidelidade. 1 Pedro 5,12 diz, por meio de Silvano, que para vós outro é fiel irmão, como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando. Aqui ele está dizendo, ele fala de Silvano, de Silas, que era uma pessoa fiel, e ele vive essa fidelidade. Ele diz que nós devemos viver essa fidelidade. Pedro escreveu essa carta para nos encorajar, para sermos fiéis a Deus, para continuarmos fiéis da nossa maneira de ser, no nosso cotidiano, nos nossos conceitos, independente da luta que passamos, independente das preocupações que passamos, e passamos, e com essa questão do Covid, passamos muitas, mas o Senhor é fiel na nossa vida, mas a nós como igreja, na individualidade ou na comunidade, esta é a proposta, ser fiel em tudo que nós fazemos. Que a minha palavra seja sim, sim, não, não. Que a motivação do meu coração, que só Ele percebe, seja de fidelidade para com o Senhor. E a última coisa, como é que como igreja, nós podemos permanecer firmes na genuína graça de Deus? Primeiro, sendo humilde. Segundo, sendo confiante. Terceiro, sendo vigilante. Quarto, esperançosos. Quinto, fiéis. Sexto, e aí nós fechamos, sendo amorosos. É o que ele está dizendo. Ele termina saudando os irmãos ali. Ele diz, aquela que se encontra na Babilônia,
também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo do amor. A paz a todos vós que vos achais em Cristo. Ele usa o termo Babilônia, talvez para esconder aquela igreja que estava em Roma, esconder do ataque de Nero, esconder da perseguição de Nero, e camuflar ali, deixar os irmãos, ele usa isso aqui. Mas aqui ele está dizendo o seguinte: esta igreja que está lá em Roma, possivelmente, saúda que está aqui, e ele diz com o ósculo ou o beijo do amor. Ele está usando um sistema, a prática do ósculo do amor. Era um beijo dado no rosto, um homem beijando outro homem no rosto, mulher beijando outra mulher no rosto. Mas esse beijo não era só um beijo formal. Aqui tem alguma coisa a mais, por isso que é a questão do amor. Esse beijo significa companheirismo. Esse beijo significa amor cristão. É um gesto. Saindo do beijo, mas, por exemplo, você já viu quando dois presidentes, logicamente de duas nações, estão fazendo um acordo, é tudo documentado, é tudo, eles assinam aquilo ali, mas eles terminam com um aperto de mão. É isso que eles fazem. Eu não vou pegar na mão da Paty, mas é como se fosse aqui, né? Estendo aqui, como se fosse aqui. Esse aperto de mão, 1000 fotografias acontecendo. O acordo foi no papel, foi escrito, legal, mas o aperto de mão está dizendo, firmamos esse compromisso. O ósculo santo, no meio da igreja, tem esta ideia. Eu firmo o meu companheirismo com você. Eu estou junto com você. É sinal de comprometimento meu para contigo. Queridos, como igreja, nós precisamos caminhar uns com os outros. Este ósculo santo é muito mais do que término de culto. Paz do Senhor e dá um beijo. Não. Eu estou com você nas suas necessidades. Como igreja, eu estendo a minha mão, na minha individualidade e na minha comunidade como um todo. É isso que ele está dizendo aqui. É uma mão estendida a favor do outro. E é de mãos dadas e corações unidos. É neste sentido aqui de comprometimento na vida do outro, é intercessão pela vida do outro, é interesse pela vida do outro. Então aqui o amor. Eu só me interesso, eu só estou junto por causa do amor de Cristo na minha vida, que me move na sua direção e você na minha direção. É isso que ele está dizendo aqui. E Pedro então encerra a carta dele. E eu quero encerrar essa mensagem da forma que ele encerra a carta dele. Pedro termina a sua carta da mesma forma que ele começou, desejando a paz do Senhor na vida de todos. Que esta paz, que tem sido vivenciada no nosso meio por 48 anos, possa continuar fazendo diferença na nossa vida. Que essa graça que ele fala aqui, durante esses 48 anos, tem sido presente, que possa continuar sendo presente na minha vida, na vida de todos que aqui estão, das nossas crianças, dos nossos filhos, que estão crescendo aqui, estão sendo formados aqui. Que a paz e a graça do Senhor esteja com cada um dos irmãos. Que a genuína graça de Deus possa continuar fazendo parte desta comunidade. Você faz parte desta comunidade. Eu faço parte. Nós fazemos parte daqui. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Oremos? Pai Santo, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, porque essa graça que está aqui, ó Deus, escrita, ensinada por Pedro, vivenciada por ele, vivenciada por nós como igreja nesses 48 anos, possa continuar fazendo parte do nosso contexto. Que nós possamos vivenciá-la dia após dia, não só com palavras, mas com atitudes verdadeiras de amor cristão. E que o Senhor faça a diferença no nosso meio. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai,
as ricas e benditas consolações do Espírito Santo, possa fazer parte desta igreja que assim crê e assim vive. Assim oramos e fazemos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, um abraço gostoso em você, que Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Fique na paz.